Meus irmãos, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, dessa feita no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, do versículo 20 ao versículo de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 20 até o verso de número 30. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo Santo Evangelho, e nele nós somos ensinados por Ti. Nós queremos, sim, Senhor, aprender de Ti. Ajuda-nos para que o Teu bom Espírito haja em cada coração essa noite. Teu bom Espírito possa agir no entendimento de cada um de nós, para que sejamos ensinados pelo Senhor. Edifica a Tua igreja, isso procede de Ti, Tu é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. E Tu, Senhor, é quem dá manutenção à Tua igreja sempre. De fato, a Tua igreja é Teu corpo. Tu é a cabeça. Em tudo nós somos dependentes de Ti. A igreja é Tua. Tu mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Então, que Tu possas fazer isso hoje, como Tu sempre tem feito, Senhor, com muito prazer. Abençoa a Tua igreja. Ajuda-nos. Mais uma vez nós te oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Marcos, mais uma vez, nos apresenta a oposição ao ministério do Mestre. É isso que Marcos nos apresenta aqui. Após certa bonança, se você observar comigo o capítulo 3, recuando um pouco, a partir do verso 7, onde as multidões o seguem, e ele cura, e ele faz realmente o bem a toda aquela gente, nós temos um momento, os momentos de oração que antecedem a escolha dos 12. Nós vimos isso na semana passada. De fato, por 2 domingos, nós consideramos o discipulado, chamado de Cristo, aqueles que lhe pertencem. Então é como se encontrássemos aqui um contexto de paz, de mais tranquilidade para o Senhor. Lembrando que a oposição, ela se evidencia ou se torna mais intensa desde o princípio do capítulo 2, quando ele cura um paralítico, e os fariseus, os escribas, já começam a perseguir o Senhor e a questionar quem era ele para perdoar pecados. A relação com Levi, o banquete com os gentios e publicanos, foi algo que trouxe também muito, vamos dizer assim, foi uma celeuma para as autoridades religiosas. Trouxe muita confusão na mente dos que estavam ali. E vem todas aquelas, sabemos, aquelas questões levantadas pelos escribas e fariseus, do jejum, do sábado, a dureza do coração dos escribas e fariseus com o homem da mão ressequida, eles não se compadecem, nem mesmo quando o bem está sendo feito.
E aí nós temos esse momento mais tranquilo, onde as multidões recebem o Senhor, diferentemente das autoridades religiosas. E ele pode ali orar, ele tem aquele momento, embora muito intenso, de trabalho, de serviço, mas ele escolhe aqueles que lhe pertencem. Mas pouco tempo depois, a oposição, ela se levanta, e os escribas e fariseus voltam a atacar. E até mesmo aqui nós vamos observar que os seus familiares o interpretam de forma equivocada, ao ponto de sua família dizer: ele está louco, ele está fora de si. Né? Então nós temos aqui um contexto bem, vamos dizer assim, frequente. Nós vamos ver isso com mais frequência ainda nos evangelhos. E eu creio que Marcos aqui, ele quer nos mostrar, nos ensinar, que as perseguições sempre serão intermitentes na caminhada cristã. Nós tínhamos falado nisso aqui já por alguns domingos. O Espírito tem nos chamado a atenção quanto a isso, falado aos nossos corações. E que nós precisamos de sabedoria e de postura correta ante as perseguições. Precisamos aprender a lidar com as perseguições, com as lutas, porque elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Algumas vezes nós queremos fugir, evitar, queremos negociar, queremos fazer de tudo para que não aconteça, mas inevitavelmente as perseguições, elas acontecerão. Então, eu quero dividir esse texto aqui com os irmãos nas acusações feitas ao mestre. Nós observarmos aqui do que é que ele é acusado. O texto nos apresenta isso aqui. Quem são os seus acusadores? Na sequência, nós iremos ver como o mestre responde às acusações, às críticas. E nós queremos concluir com uma solene advertência. Então, percebam aqui, em primeiro lugar, as acusações. Não é? O texto de Marcos nos diz que uma multidão afluiu ali, e de tal forma não podia comer ele e os seus discípulos, e os seus familiares ficam realmente preocupados com aquilo, e chegam a dizer que ele está fora de si. O que é interessante é que Marcos, ele abre um parênteses aqui, e ele passa a falar da atitude dos escribas e fariseus, e ele volta ao assunto da família do mestre no verso 31, que é o assunto da nossa próxima prédica. Veja que no versículo 31 ele diz: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Ele une então a narrativa, ele diz, ele estava falando da atitude dos parentes de Jesus, no caso nós vamos ver mais especificamente a mãe dele e os seus irmãos, e ele então passa a discorrer sobre a atitude dos escribas e fariseus. O fato é que eles acusam Jesus de estar expulsando um demônio de um homem pelo poder de Beelzebu. Mateus e Lucas, um texto paralelo, relatam que a cura é de um homem possesso por um demônio e que tal libertação, ela trouxe a visão ao homem e a capacidade de falar de volta àquele pobre homem, o que era algo maravilhoso. Veja comigo o texto de Mateus, capítulo 12, olha só, texto paralelo, nos diz assim, olha o que está escrito. Versículo 22, o texto nos diz, Mateus 12, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Perceba a condição desse homem. E ele o curou, passando o mudo a falar e ver. Isso aqui é fantástico, isso, sublime. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então, o que nós observamos aqui é que algo maravilhoso havia acontecido. Mas os escribas e fariseus não se deixavam convencer. Eles não se deixavam convencer. E mesmo os familiares do Senhor perderam o foco. Eles, vejam no versículo de número 21... os parentes dele, voltando para Marcos capítulo 3, diz que ele está fora de si, ele está louco. Saíram para o prender. Que coisa! Lá vem a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, vão prender o Senhor. Não sei como é que isso aqui ia se dar, porque nós sabemos da polícia ou da guarda do templo, enfim, uma guarda romana não iria atender uma demanda familiar. Talvez eles mesmos, os irmãos de Jesus, viessem: não, vamos pegar ele, vamos amarrar
E está demais isso aí. Essa situação ela é inconcebível. O fato, irmãos, é que o que nós vemos é que tanto os escribas e fariseus, como os familiares do Senhor, perderam o foco do que estava acontecendo. Eles se deixaram levar pelas circunstâncias, pelos burburinhos, pelo murmurar do povo, e deixaram de perceber a grandeza do que Deus estava fazendo ali. O homem endemoniado, voltando a ver, voltando a falar, eles perderam totalmente o foco do que estava acontecendo e interpretaram, os familiares de Jesus, os fatos meramente de uma perspectiva humana e acharam um tanto exagerada e fanática a ação do mestre. Já os escribas e fariseus, mesmo diante dos milagres, não paravam para dizer: Deus está agindo, Deus está fazendo alguma coisa. Não, eles diziam logo: é demônio, isso é coisa do diabo. Então eles chegaram a conclusões, e a conclusões totalmente injustas e equivocadas. E aqui estão as acusações. O que eles fazem? Em primeiro lugar, a sanidade do mestre é questionada. Já pensou? Jesus é chamado de louco. Ele está fora de si. A primeira coisa que nós observamos aqui é que tal expressão lança descrédito sobre a sanidade do mestre. Eles estavam afirmando que seu comportamento era totalmente inadequado e fora dos parâmetros que eles julgavam como sãos. Ficar sem comer, atender tantas pessoas, cuidar de gente, para que isso? Isso é loucura. Não há necessidade disso. Eles começaram a olhar para o que Jesus estava fazendo e dizer: isso aí é totalmente desnecessário. Não tem necessidade disso. Ora, mas não é sempre assim que os homens naturais julgam os que se dedicam às coisas espirituais? 1 Coríntios capítulo 2, irmãos conhecem o texto, mas vamos ler o que o apóstolo Paulo diz, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo número 14. Número 14, Paulo vai dizer: ora, o homem natural, 1 Coríntios 2,14, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Já nós vamos falar dos acusadores em si. Primeiramente, eu quero considerar as acusações. Então, por que eles olham para o que Cristo está fazendo e dizem que aquilo ali é totalmente absurdo? Porque estão olhando para as coisas de uma perspectiva natural. Certo? Eles não estavam entendendo a grandeza do que estava acontecendo. A chegada do Messias, a chegada do reino, cura. Eu não deveria jamais abrir minha boca e dizer: esse homem é louco. Gente, olha o que está acontecendo. Olha as pessoas sendo libertas. Olha o evangelho sendo pregado. O próprio apóstolo Paulo, falando da sua realidade como apóstolo, e claro, aplicada aos que pregam a palavra, veja 1 Coríntios capítulo 4, um pouco mais à frente, versículo número 10, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 4, verso número 10, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós o quê? Desprezíveis. Isso era o que acontecia com Cristo. É louco, desprezível, fraco. A leitura humana não os deixava perceber os seus familiares. E nós vamos já observar que os seus irmãos eram incrédulos. Eles deram lugar, de fato, à mente natural e até mesmo ao diabo. Nós vamos observar isso aqui. Marcos capítulo 3, além de ser questionada a sua sanidade, é questionada também a sua integridade. Na sequência, nós vemos as autoridades religiosas afirmarem que o mestre expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios, ou seja, Beelzebul. Essa palavra Beelzebul, ela vem do texto hebraico, alguns creem, lá em 2 Reis, né, de Baal-Zebub, né, Deus de Baal, Deus dos altos, que com o tempo vai sofrendo algumas mudanças, conhecido como pai das moscas, pai do esterco. O fato é que o espírito imundo, alguns até tiram dessa realidade, né, que os escribas e fariseus usavam para designar o diabo, Satanás. E essa é uma afirmação muito forte por parte dos escribas. Veja no verso de número 22,
Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que espera os demônios. Eles nem consideram o homem que foi curado, eles nem consideram o milagre que foi operado. Eles simplesmente atacam a integridade de Jesus e dizem que ele tem associação com o diabo. E essa é uma afirmação muito forte, covarde até. Pois aqui nós temos homens que são considerados como autoridades religiosas, descem de Jerusalém, dando um parecer acerca de Cristo e de suas ações. Eles não podiam negar a singularidade de seus ensinamentos, e nem a grandeza dos sinais e das obras que Cristo operava. Então, como desacreditá-lo ante as multidões? Questionando sua integridade, afirmando que o mesmo procede do diabo e que suas ações são potencializadas pelas trevas. Percebam isso. Por que eles não vão perguntar a Jesus? Como foi isso? Como se deu isso? Você vem de onde? Quais são suas intenções? Não. Eles veem o que está acontecendo, a semelhança dos familiares de Cristo, de forma precipitada, associam Cristo ao diabo. Isso aqui, irmãos, é o uso típico do argumento ad hominem. Ou seja, não há o que dizer dos ensinamentos e das ações do Mestre. Então ataquemos a sua integridade no que lhe é mais caro, ou seja, a sua espiritualidade. Não há o que dizer de Cristo. Jesus mesmo falou: quem dentre vós me acusa de quê? De pecado. Nada. Ele não tinha pecado. Evangelho de Mateus, capítulo 11, abre comigo. Veja que isso se tornou uma prática desde o princípio do ministério do Senhor. Mateus capítulo 11, está escrito assim, a partir do verso 16: mas a quem hei de comparar essa geração? O Senhor Jesus fala. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: o que é que eles dizem? Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, os escribas e fariseus ficavam questionando o mestre, atacando a sua pessoa. Mas Jesus diz: a sabedoria é justificada por suas obras. Não há como agradar os homens pensam de forma natural, os homens dão lugar ao diabo. Isso realmente é algo constante na caminhada cristã. Fato, irmãos, é que nós não devemos desfalecer ante as lutas destinadas a nos provar. Cristo não desfalece com isso. Ele prossegue. Prossegue pregando, prossegue fazendo bem, prossegue ensinando. E mais, ele diz para nós o seguinte, Mateus capítulo 10, abra comigo a escritura. Veja como isso está em harmonia com todo o ensino do Mestre. Evangelho de Mateus capítulo 10, ele diz assim para nós. A partir do verso de número 24, ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O que é que está reservado para nós? A mesma coisa. O que é que o Evangelho nos ensina? Vamos pregar a palavra, vamos ensinar a palavra, e isso vai gerar o quê? Má interpretação. Equivocadamente as pessoas se expressarão, questionando a sanidade e de forma muito vil, associando ao maligno aquilo que é feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas são as acusações. Mas nós não devemos desfalecer. À medida que sofrermos mais pelo Evangelho, mais nos assemelharemos a Cristo. A vós vos foi concedida a graça de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós queremos as bênçãos do Evangelho, mas as bênçãos do Evangelho, muitas vezes,
vêm cercadas de espinhos. Mas isso revela para nós que estamos no caminho correto. Se todos os homens vos aplaudirem, assim fizeram com os falsos profetas. Mas quando vos perseguirem, de fato, vocês estão se assemelhando aos profetas verdadeiros que vieram antes de vós. Mateus capítulo 3, volta comigo. Nós temos as acusações e nós temos os acusadores. E quem são os acusadores? 2 grupos aqui aparecem. Primeiramente, a própria família do Senhor. Em segundo lugar, como nós vimos, os escribas e fariseus. E eu quero me deter um pouco mais nisso aqui. Por quê? Veja. Porque isso aqui, mais uma vez, é algo que a gente... Eu gosto quando Pedro diz assim, ó, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranhem isso. Mas por quê? Porque a gente sempre vai estranhar. Evangelho de Mateus, capítulo 10, eu vou citar aqui para os irmãos, depois você pode conferir a referência. Versículo 36 diz, os inimigos do homem serão de sua própria casa. E aqui está se cumprindo com Cristo. Quem é que está perseguindo o Senhor ao ponto de querer prendê-lo? Quem? A família dele, que cresceu com ele, que viveu com ele 30 anos e nunca viu um pecado nele. Não houve homem mais equilibrado, não houve homem mais santo, não houve homem mais puro, não houve homem mais crente do que o Senhor Jesus. Mas eles se deixam levar por boatos e saem de casa e querem manietar o Senhor. Quem? Sua mãe. Quem? Seus irmãos. Os irmãos percebem a loucura do pecado? É interessante que mesmo o pai e a mãe do Senhor, né, considerando José, sabemos ser o seu pai adotivo, né, eles têm certa dificuldade em compreender a grandiosidade da missão. No Evangelho de Lucas, os irmãos lembram daquele texto, no capítulo 2, quando o Senhor, com 12 anos de idade, ali, né, ele provavelmente foi fazer o seu bar mitzvah ali, e ele fica no meio dos doutores, né, e eles chegam para Cristo, né, e repreendem, né, dizem assim, o que é isso? Né? Olha o que está escrito em Lucas, capítulo, onde é a referência aqui? 2, isso. Veja, a partir do verso 28, logo que os seus pais, 48, perdão, Lucas 2, 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. E ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Quer dizer, Maria já sabia disso. Maria havia recebido a visita do anjo. Maria tinha compreensão da missão do Senhor. Mas os laços familiares, a sua maternidade, estava falando mais alto do que a revelação. José sabia também. O anjo falara com ele várias vezes, protegendo o menino. José sabia que aquele menino não era um menino comum, no sentido de que não era mais um na humanidade, era o filho de Deus. Mas a relação, o dia a dia, a familiaridade, fizeram interpretar as coisas de forma natural. E Jesus, o que está acontecendo com vocês? Vocês não sabem que esse é meu chamado? Vocês não sabem que as coisas têm que ser assim? Os irmãos percebem, quando as nossas emoções vão à frente, elas complicam a nossa visão. Quando nós nos deixamos afetar pelas coisas, a gente deixa de enxergar as coisas de forma direita, clara. Que temos a mãe do Senhor, eu pergunto, o cuidado dela é legítimo? É. Nós temos José, o seu pai adotivo, o cuidado é legítimo? É. Mas houve ali um tom na fala, houve algo que a gente não consegue perceber, mas pela resposta do mestre, embora com 12 anos ele está dizendo, vocês estão indo além daquilo que é competência de vocês. Evangelho de João, capítulo 7, veja, está escrito para nós, outro texto importante, quando... deixa eu ver se esse texto... Isso, João capítulo 7, verso 5. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu até entendo o cântico que a gente ouviu muito tempo atrás, né? Aquela... sempre que eu leio a história de Cristo, né? Queria saber como era seu rosto, né? Embora eu sinta que era muito lindo, né? A gente canta isso como crente. Mas se Jesus passasse por você com as ações que ele tinha no tempo aqui, se não fosse por revelação, você iria criticá-lo imediatamente. A presença dele seria um incômodo para você, a não ser que Deus abrisse o seu coração. Interessante isso.
Não é o fato, ele era um homem entre homens, perfeito, mas a percepção de quem ele era revelação. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, está escrito: pois nem mesmo seus irmãos criam nele, cresceram com ele. Às vezes a pessoa vai dizer assim, olha, convivência vai definir tudo. Nem sempre. Nem sempre. Revelação é que é tudo. Revelação. Deus abriu os nossos olhos. Os irmãos dele cresceram com ele. Nunca ele brigou pelo último pacote do recheado. Ali, nunca. Ele nunca tomou o controle da televisão para botar no canal que ele queria. Ele nunca beliscou nenhum irmão dele. Ele nunca fez malinação. José nunca teve Maria que apartar uma briga de Cristo com aquelas outras crianças de Cristo, Senhor Jesus. Nunca. Mas os irmãos dele não criam nele. Por quê? Porque isso é revelação. O que vemos aqui, irmãos, é que a suposta familiaridade com Jesus os levou a acreditar que o poderiam definir ou entender. A relação com o mestre é bem mais profunda do que os laços sanguíneos. Nós vamos ver isso mais à frente. Às vezes as pessoas pensam que dominam Cristo porque dominam a teologia. Também não é isso. Agora, com certeza foi doloroso também para ele saber que os seus lhe definiram como alguém fora de si. Da mesma forma, quando o Filipe diz, mostra-nos o Pai, né? Ele diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, aquilo ali foi doído. E você diz, mostra-nos o Pai. Os seus familiares, 30 anos convivendo com ele, e o chamando de louco. E isso era grave. Diz, pastor, mas isso não é tão grave, não. Era. Veja João capítulo 7, versículo 20. Olha o que está escrito. Quando Jesus falou que eles queriam matar ele, olha como é que a multidão responde. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? A ideia é que estás louco. Quando seus familiares dizem que ele está fora de si, era uma prática aqui, nos dias, dizer, é louco, deve ter demônio. De certo modo, eles se aproximam, embora não cometam, estou dizendo o mesmo pecado, dos escribas e fariseus. Irmãos, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O nosso consolo é que se o nosso pai ou nossa mãe nos desampararem, o Senhor jamais nos deixará. É isso que nós vemos aqui. Aqueles que são mais chegados a nós, eu pergunto, existe alguém mais chegado a você do que o seu pai ou a sua mãe? Você vai dizer não. Ou do que o seu cônjuge? Você pode dizer não. Meus filhos, não. Pois eles podem lhe decepcionar, mas Cristo nunca decepcionará você. As relações familiares são reflexos da bondade e da ternura de Deus, mas não o arrimo, o sustento da nossa fé. Jesus entendeu isso. Marcos capítulo 3, volta comigo. Os acusadores foram sua família, como nós vimos aqui, seus familiares e, claro, os religiosos. Podem observar, irmãos, que durante todo o ministério do mestre, a oposição vinha dos escribas e fariseus. Sempre. Era uma coisa constante. Nós não vemos Roma ou qualquer outro poder diretamente, vamos dizer assim, a princípio, atacando o mestre. César não estava preocupado com Cristo. Nem Pilatos, nem Herodes. Só quando chegou a fake news, né, de que ele queria tomar o trono. Porque essa foi a maneira de desacreditar ou de colocar o Estado contra ele. Foi criando uma narrativa do mal, de que ele estava contra César e contra Herodes e contra Pilatos. Tanto que, na matança dos inocentes, conhecido por nós, quando Herodes manda matar as crianças, é porque chegaram para ele e disseram assim, olha, nasceu o rei dos judeus. Não, isso aí rivalizava para Herodes. É uma medida política, covarde, sim, cruel, sim, mas era uma medida política e praticada pelos reis, pelos imperadores daquela época. Qualquer um que tentasse rivalizar com o domínio, seja de qualquer império, o imperador mandava matá-lo. Mas aqui não é porque Herodes, ou Pilatos, ou César via Cristo como um agitador. Isso era a narrativa dos escribas e fariseus, colocando a máquina contra o mestre. Porém, os homens religiosos daquela época estavam antagonizando o mestre. Por quê?
Por que eles antagonizavam Jesus? É interessante que o evangelista mostra para nós a percepção de Pilatos quando Cristo lhe é entregue pelos escribas e fariseus. Abre comigo em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Os irmãos já leram isso, mas a gente passa desapercebido, né? Olha o que está escrito em Marcos capítulo 15. Deixa eu ver se essa referência me acertei aqui. Eu estou em Lucas, perdão. Marcos 15. Eu disse, pronto. Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito aqui no versículo número 8. Vindo a multidão, começou a pedir que eles fizessem como de costume. Marcos 15, verso 9 agora. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ora, Pilatos jamais ia afirmar haver outro rei senão César. Mas Pilatos está falando isso para sondar e para constatar o que ele já havia entendido. Versículo número 10. Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência a Barrabás. O que é que Pilatos entende, o que é que o evangelista revela para nós? Por que que Cristo era antagonizado pelos escribas e fariseus? Por apenas uma questão: ego. Eles tinham medo. Eles tinham medo de perder o que eles possuíam como dominadores da nação, as autoridades religiosas. Eles tinham que eliminar aquele homem que estava juntando muita gente, com muita familiaridade, aliás, com muita fama. Marcos registra isso, foi unicamente por isso. Cristo nunca fez mal a ninguém. Irmãos, aqui o Evangelho nos ensina, estou trazendo apenas um princípio em cada um para a gente aplicar, que nós não devemos ser ingênuos quanto às lutas e perseguições, que na sua grande maioria elas brotarão no nosso próprio meio. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e aqui concluindo essa parte dos acusadores, nós vimos as acusações. Paulo se despede dos presbíteros em Éfeso, em Mileto, de fato, chamando os presbíteros de Éfeso. E ele diz, em Atos 20, Lucas registra para nós, versículo 28, atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei, diz Paulo, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Sempre foi assim. Foi assim com Cristo, foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos e sempre será assim na história da igreja. Volta comigo para Marcos capítulo 3, nós vimos as acusações, os acusadores. Como Cristo reage diante disso tudo? Lembra que nós falamos na introdução o seguinte: como lidar com as perseguições, a oposição, a sabedoria para como nos portar diante delas. Marcos 3, volta comigo, veja, está escrito no verso número 23. Então, convocando, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Em primeiro lugar, Cristo apelou aqui, irmãos, ao bom senso. Ele apelou à lógica. Que ele está dizendo assim, gente, apenas pensem, apenas entendam que o diabo não trabalha fazendo bem. É isso que Cristo está dizendo. Não fazia o menor sentido que o diabo estivesse trabalhando contra o seu próprio império. Aqui Cristo usa a ideia da guerra civil. Não é um absurdo a guerra civil? Vai acabar, o povo vai acabar. Se um país lutar contra si próprio, não pode subsistir. Isso é um absurdo.
Uma casa dividida contra si mesma também não pode subsistir. Não fazia o menor sentido que o diabo estivesse atacando o seu império. A verdade estava sendo exposta, a verdade estava sendo exposta, vidas estavam sendo transformadas, curadas e libertas, e isso não se coaduna com a obra de Satanás. A sabedoria é justificada por suas obras. Prove os frutos. É isso que Cristo está dizendo. Às vezes as circunstâncias podem nos levar a ficarmos confusos. Porém, se observarmos a verdade em ação, devemos descansar. Isso não é algo que Deus não tenha paciência de nos ensinar. Evangelho de Mateus, abre comigo, capítulo 11. O maior homem de todos entendeu Cristo de forma equivocada também. Quem foi o maior homem dos nascidos, de mulher? João Batista. E olha só o que acontece. Mateus capítulo 11, está escrito, verso 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ô João. É claro, a gente está lendo aqui depois, né? É mais fácil, né? Mas João falou que haveria de vir um, e, enfim, depois dele, era o Messias, e na mente de João, tudo haveria de ser resolvido de imediato. João se encontra agora preso por um capricho, prestes a perder a sua cabeça, por um momento de sensualidade. E ele está preso, e nada acontece da perspectiva dele. Ô João, assim, é tu ou é outro? As circunstâncias, algumas vezes, podem confundir nossa mente. A de João ficou confusa. Como é que Cristo responde a ele? Versículo número 4. Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João. O que estás o quê? O que estás o quê? O que é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? João, abra do olho. João, aguça os ouvidos. Jesus fala: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. É isso. O Senhor está falando para João Batista. Isso pode acontecer conosco. A sabedoria é justificada por suas obras. Nós, como crentes, temos que aprender, irmãos. Estava conversando hoje com o irmão mais cedo, que Deus nos coloca em circunstâncias para a gente aprender a exercitar o nosso cristianismo. Analisar as coisas, meditar, orar. Às vezes a gente é muito impulsivo, nós somos muito precipitados. Alguém fala: é do diabo. É também. Está fora de si. É doido. Analise. É isso que o texto está dizendo para nós. Nós devemos ter o cuidado com isso. Isso na nossa caminhada cristã. Vá para Marcos 3. O Senhor apela para o bom senso, para a lógica. Isso é uma coisa que ele está ali falando com pessoas que ele sabe que não são regeneradas. As multidões mesmo. Diz assim: alguma vez o diabo trouxe esse benefício para vocês? A exposição da palavra, a transformação das vidas? É isso que o diabo faz? Jesus está dizendo: isso é absurdo. Em segundo lugar, o Senhor continuou com seu santo ensino. E aí ele passa a falar por parábolas. E ele então vai dizer, no verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará os bens, a casa. Jesus está falando aqui, chamando o diabo do valente, e ele é mais valente do que o diabo. E a ideia é que no reino de Deus ele chegou, entrou aqui nesse mundo, ou você pode também aplicar a vida de alguém, ele entra naquela casa, liberta aquele homem de Satanás e passa a ter domínio sobre aquela casa, que somos nós. Em meio às críticas, em meio às acusações mais severas, o Senhor continuou ensinando. Ou seja, a obra tem que continuar, a palavra tem que continuar sendo pregada, a adoração tem que prosseguir, as vidas serem libertas, os santos serem edificados para a glória de Deus.
Ninguém detém. É obra santa. Aqui nós devemos pedir a Deus que nossas mentes sejam preservadas do que confunde e prosseguir proclamando as insondáveis riquezas de Cristo. É só isso. Senhor, guarda a minha mente, me ajuda a ver as coisas como de fato são, para a glória do Teu nome, e ajuda a Tua igreja a continuar pregando o Evangelho, anunciando a graça, anunciando Cristo, anunciando o Senhor. Jesus não foi aqui se pegar com os escribas e fariseus, Jesus não foi aqui brigar com eles, Jesus aqui não foi processar eles, não. Ele veio cá, ele chamou. Povo, ouçam, vamos ouvir a palavra. Isso é que caracteriza a vida cristã. Marcos capítulo 3, eu quero concluir como mestre com uma solene advertência. Então veja, nas perseguições que enfrentamos, as acusações surgirão. Acusadores também, de onde menos esperamos. E a resposta é o quê? Pense. Pense. E continuemos falando do Evangelho. Mas o Senhor aqui nos admoesta também. Verso de número 28, ele diz: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. O ensino da blasfêmia do Espírito Santo é tão interessante, isso aqui é um tanto assustador. Eu acredito que todo crente já passou por isso, de ficar perturbado por ter possivelmente blasfemado contra o Espírito Santo. Eu quase que eu morro. Blasfemei contra o Espírito Santo, eu fiquei doido, perturbado. E eu lendo comentários e tudo, os autores dizem assim, olha, eles colocam sempre uma nota pastoral, porque esse é um momento muito doloroso para um crente. Diz assim, se você se perturba, é porque você é crente. Um crente jamais, né, quem comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo, jamais estaria preocupado se ofendeu a Deus. Porque isso é uma dureza de coração única. Alguns até creem que isso esteja muito vinculado a um contexto único com os judeus. Eu não vou entrar no mérito aqui. Mas eu quero aqui entrar numa aplicação que eu creio que é muito mais importante para nós. Concluindo que jamais um crente cometerá blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixando isso bem, né, fincado. Nós vemos o Senhor ter misericórdia no seu ensino. O fato é que os escribas e os fariseus, de forma contumaz e precipitada, taxaram o mestre, agindo no poder do Espírito Santo, como sendo um emissário do diabo. Dessa forma, eles estavam incorrendo em pecado imperdoável. Porque isso era algo constante. Será algo constante. Eles viam e eles não se dobravam ante o que estavam vendo. Porém, um fariseu muito mais nobre evitou tal precipitação. Abre comigo em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Está escrito. A partir do verso 33, vamos ler o contexto. Os líderes da sinagoga, os sacerdotes, ouvindo, né, eles porém ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Os apóstolos, né, que eles tinham prendido. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Sabedoria, né? Gamaliel. Estava lá aquele negócio, mata, não mata. Aí Gamaliel, peraí. Coloca os apóstolos ali no outro canto, e deixa de ver, já passa mais a raiva, né? Os homens estão querendo matar. E lhes disse, israelitas, olha Gamaliel falando, atentai bem no que ides fazer estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora eu vos digo, olha o conselho de Gamaliel, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los.
para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Gamaliel foi nobre e sabia ser perigoso se encontrar na posição de estar lutando contra o próprio Deus. Qual o princípio que eu vejo aqui importante para nós? Que Deus nos guarde de, em nome de Deus, nos opormos ao próprio Deus. Irmãos, a igreja é do Senhor. A igreja é de Cristo. E nós temos que entender isso. Igreja não é minha, não é de nenhum, não é do pastor Ariel, não é de nenhum diácono. A igreja não pertence a nenhum de nós aqui para representar o que nós queremos. A igreja pertence a Cristo. E nós devemos amar a nossa igreja, zelar por ela e orar por ela. E nós devemos entender que no meio das perseguições, das lutas, das dificuldades que possam surgir, que vão surgir, acusações, acusadores, nós devemos prosseguir, analisando, orando, pregando o Evangelho, mas tendo essa solene advertência no nosso coração. Tenhamos cuidado para não estarmos levantando a mão contra o Senhor. Lutas sempre existirão. Elas virão de muitos lugares e dos mais inesperados. Porém, devemos prosseguir, pregando a palavra do Senhor e temendo por nossas almas, a fim de não incorrermos em pecados mais graves. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém, irmãos. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Nos ajuda a vivermos para a tua glória, no poder do Espírito Santo. A obra é tua. E nós estamos aqui, somos apenas servos nessa obra. Ajuda-nos para que cada vez mais possamos cooperar para o avanço do Evangelho, porque tu mesmo disse, quem comigo não ajunta, espalha. E nós queremos, ó Deus, estar contigo, para caminharmos em unidade, no poder do Espírito Santo. Abençoa a tua igreja, aqui em Parquelândia. Derrama uma bênção especial sobre nós essa noite, de muita paz, de muita união, de muito esclarecimento e graça no poder do Espírito, a fim de que tu seja tudo em todos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.